Olá, meu amigo, minha amiga, morador e moradora, síndico e síndica de condomínios em todo o Brasil. Estamos aqui com mais um episódio lá do condomínio. Aqui a gente vai trazer os principais temas de condomínio para a gente trabalhar. A gente já falou sobre mercadinho, portaria virtual e hoje nós vamos trazer um tema muito legal, que é manutenção de elevadores. Estamos aqui hoje com o Leonardo, que é sócio, diretor e engenheiro da Veguard Elevadores. Seja muito bem-vindo. O Gustavo, que é síndico do Algarve, também um grande parceiro. E a Andréia, que é síndica do Vila Vitória, Jardim Vênus. Síndica profissional também, né, Andréia? Tem muitas experiências para a gente conversar. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou começar com o Gustavo. O Gustavo passou recentemente por um processo de modernização, né? A gente vai começar agora esse processo. Queria saber como que foi esse processo de modernização do elevador, o que você levou em conta na hora de fechar essa aquisição, né? Essa modernização do elevador. O que você levou em consideração? Conta pra gente. Boa tarde para todo mundo aí. O que mais levou em conta, assim, a gente já teve algumas experiências com outras prestadoras, né? De manutenção, né? E ao conversar, né, com o pessoal da Veguard, a gente sentiu uma segurança, né, um atendimento muito personalizado, querendo entender realmente, né, a necessidade do condomínio, né, e não só fazer um contrato, né, mas algo mais personalizado. E em virtude dessas questões aí, a gente optou de estar seguindo com a Veguard e estamos muito satisfeitos com a prestação de serviço, né? Totalmente diferente do que a gente vinha tendo, né, com outros fornecedores. Isso é legal também, porque a modernização, né, a gente tem tanto a parte estética quanto a parte mecânica, de eficiência, etc. O que você levou em conta lá? O que foi contratado? O que foi importante para você nesse momento? A gente fez o condomínio lá, é um condomínio com uma idade já avançada, né, mais de 25 anos, né? E nunca se passou por uma modernização dos elevadores, né? E aí, 25 anos elevadores. 25 anos. E a gente começou a observar, né, que com o tempo, né, eles vão gerando um pouco mais, né, de manutenção, o que é normal, né, em qualquer equipamento, né, conforme vai passando a idade. Despesa, ruído principalmente, né, ruído, né, no acionamento, né, alguns moradores até reclamando, né, que tinha um ruído excessivo, às vezes até à noite o morador escutava o barulho do acionamento do elevador, né. E aí a gente decidiu que já estava no momento, né? E fizemos uma modernização completa, né? Tanto da parte tecnológica, eletrônica, né? E da parte de acabamento também. A gente fez um pacote completo aí que a gente entende que, né, seria interessante o todo, né? É bom ficar bonito também, né? Sem importante. Dúvida. E você também já tinha a parte de manutenção, né? Com a Veguard. E como que era esse processo? Como que funcionou? Como que foi sua experiência com a Veguard, as manutenções mensais? Como que é isso? Experiência muito boa. A gente teve umas experiências ruins antes com outros fornecedores, né? E a gente chegou a testar mais de um fornecedor antes de conhecer a Veguard, né? Eu mesmo, como síndico lá, cheguei a trabalhar com outros 2 fornecedores. A gente começou a observar que o pessoal, o interesse deles era só vender peça, né? E não vender um serviço personalizado, né? Então, a partir do momento que a gente começou a conhecer a Veguard, a gente viu que era o foco nosso, que era um serviço mais personalizado, que entendesse a nossa necessidade. A gente viu que a Veguard era capaz de fazer isso, né? Então, a partir desse momento que a gente decidiu, né, de fazer essa troca, né? E estamos muito satisfeitos, né? Que realmente a gente vê, né, e percebe, né, que o pessoal lá entende o nosso problema, acompanha nossas manutenções, sabe o que precisa para o condomínio. Leonardo, me conta como é que é essa questão de peça também, né? Porque você tem as multinacionais, né? Você tem as marcas estrangeiras e como que é para a Veguard, né? Fazer essa troca de peça, como que é? Ela tem acesso a essas peças? Conta um pouco como que funciona esse processo, que é uma das principais dores, né? As principais dúvidas que o pessoal tem. Hoje em dia ainda tem esse mito aí no mercado que as pessoas acham que ainda somente as montadoras possuem as peças, mas isso hoje em dia é um mito. Nada mais é que as montadoras, na verdade, antigamente elas eram as fabricantes, mas hoje elas se tornaram as montadoras de elevadores. E necessariamente as fornecedoras que fornecem essas peças para elas também fornecem
essas mesmas peças pra Ou gente. seja, onde elas compram, a Veguard também compra. A gente consegue comprar também. Ah, então facilita bastante. E aí, Gustavo, me conta sobre essa questão de tempo de atendimento. Outra dor muito grande também é tempo de atendimento, passageiro preso. Como que tem sido essa experiência? Uma experiência muito boa. Assim, todas as demandas que tivemos aí com urgência com relação a algum morador, né, preso no elevador, o atendimento foi muito breve, né, e muito atencioso, né. E o que eu acho mais assim interessante, né, é que o pessoal da Veguard, ele como é um atendimento mais personalizado, eles entendem como funciona o elevador lá do seu condomínio, o que ele tem apresentado, se ele tem apresentado falha. Então, eles acompanham, né? A mesma pessoa acompanha todo o processo, né? Diferente das outras grandes que a gente trabalhava antes, que cada dia, quando dava manutenção, né? Era uma pessoa diferente, aí o cara não sabia como que estava a manutenção, aí ele já imaginava uma coisa, eles não conseguiam mapear, às vezes, um problema, eles demoravam muito para dar uma solução, né? Eu acho que isso é uma diferença grande, né? Quando você tem uma pessoa que está acompanhando o seu elevador, a vida do seu elevador, né? Ele consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? E cada elevador é uma história, né? Muitas marcas, modelos, igual o seu tem 25 anos, deve ser muito diferente de um de 10 anos, né? Então, pô, que legal. E Andréia, você agora você é síndica profissional, né? São quantos condomínios que você toma conta? Umas 2 mãos cheias, mais umas 2 mãos cheias. É mesmo? Mais de 20? Quase 20. 19. Quase 20. Nossa, muito bom. E como é que funciona, como é que tem sido sua experiência com as manutenções de elevador, principalmente com a Veguard, né? Você é síndica hoje de 2 condomínios que a gente presta, Vila Vitória e o Jardim Vênus. Conta pra gente, você que indica o Leonardo bastante, né? Tô sabendo disso. Pelo conhecimento com os colegas, né, da área. O pessoal solicita e dá aquele monte de nomes, né? Aí eu falo, não, a Veguard, gente, a Veguard, eles me salvaram. Que legal. E o pessoal tem gostado, quem assumiu com a Veguard tem gostado. Mas, enfim, a Veguard, ela veio para mim no momento em que eu precisava muito, né? Nós passamos que eu sou síndica do Vila Vitória desde antes de pegar as chaves, né? Então, Entendi. eu sou a primeira e única síndica lá no 6º mandato. E a Veguard, ela chega para mim naquele momento pandemia, né? Tava quase finalizando a pandemia. E aí eu falei, Leonardo, então vamos lá na Assembleia, você vai falar. Por quê? Porque eu estava tendo muito problema, igual o colega falou, né? Com peças, uma empresa grande, um contrato caro, não nos atendia da forma que precisávamos. Leonardo observou, não sei nem se ele conseguiu sentir a minha angústia, mas eu acho que ele sentiu maior, né? Por ser engenheiro, por estar na área há muito tempo. E ele me chamou e me ofereceu o trabalho da Veguard. Aí levei Leonardo para a Assembleia e foi um divisor de águas, porque quando ele se apresentou, ficou todo mundo calado, com muita atenção. Entendi. E aí, de repente, levanta a moradora que era do Conselho Fiscal e faz uma propaganda positiva da Veguard, falando que ela trabalha com a fornecedora das peças e que ela conhecia a Veguard e que ela gostaria que eu aceitasse aquele contrato, que a Assembleia votasse a favor, porque o trabalho da Veguard ela estava resguardando, que era um trabalho muito positivo. Que legal. E aí veio o custo, veio o benefício, né? Uma trajetória muito legal, porque aí quando a outra empresa sai, eles tentaram boicotar o trabalho da Veguard. Foi uma luta intensa. E o Leonardo, né, depois que eu descobri que ele realmente era o engenheiro proprietário, fiquei feliz. Porque ele é que tá no adesivo lá, né? Você já viu isso? Tá no adesivo. Porque, geralmente você não sabe quem que tá no adesivo ali, não, mas é ele. E ele me atende, viu? Ele não manda figurinha, não. Isso é um grande diferencial isso é muito mesmo. legal. Né? Ele me atende, ele comparece. E aí o Leonardo, muito inteligente, ele descobriu como que eles estavam boicotando o trabalho dele, né? Que aí ele fazia o que tinha que ser feito, fez a troca de peças, as peças que precisavam. Eu passava muito aperto por causa da oscilação de luz, né? E as chuvas constantes, relâmpagos, etc., queimava a minha placa.
queimava... Como é que chama a outra peça, Leonardo? Inversor de frequência. Inversor. Isso. Olha, é caro, tudo caro. isso aí, Tudo né? caro. Aí o seguro cobria, franquia altíssima, né? Que a gente já sabe quando Mas tem depois o muito seguro vai chamado. ficando mais caro ainda. É, né? porque tem muito chamado, aí a franquia fica alta. Aí, Leonardo, mas estão levando sua peça embora, a peça é sua, né? Tem que consertar, reparo. ficar aqui para você. É e aí mesmo? era aquela coisa que vinha pelo navio, que demorava, e a gente ficava com uma torre com vários andares sem elevador. E quando a Veguard chegou, isso acabou. Entendi. A gente não fica mais, não sei quantos dias sem elevador, 2, 3, a peça tá no navio, né? Que era E é a ruim isso, desculpa. né? Porque você não, a gente, né, que é leigo assim do assunto, a gente não sabe o que tá por trás ali, né? Então fala que o inversor queimou, que a placa tal queimou, né? Qualquer coisa você tem que, ou você aceita ou você assume a responsabilidade e você fica muito refém, né? Exatamente. Refém. E um outro divisor também de água, assim, que foi muito legal, que a gente sempre tem uma torre que lá vaza a água da chuva e queima o elevador. Tem uma cachoeira lá. O Leonardo foi lá antes da peça queimar, viu? Ele subiu lá no telhado. É mesmo? E aí ele salvou, e da vez agora que choveu bastante, que a gente correu o risco, ele não deixou a peça queimar. E não adianta, né, se fazer, porque molhar... Ele rastreou até descobrir da onde que estava o vazamento e nos ajudou. E nós não acionamos o seguro novamente, não foi necessário. Então, assim, a Veguard para mim foi um divisor de água. O custo-benefício, né? A gente conseguiu, na reunião de planejamento orçamentário, reajustar até a taxa de condomínio, né? Porque foi um momento que foi necessário fazer a revisão dos contratos e a diferença do contrato da Veguard foi muito grande para nós e Que fez legal. um diferencial positivo. E hoje nós somos satisfeitos. Ah, muito bom. E essa parte essa parte financeira é uma parte muito importante, principalmente da modernização, né? Porque a modernização ela tem um custo agregado maior. Como que você fez essa mágica lá, Gustavo, para você viabilizar essa parte financeira também? Você fez chamada, você parcelou, o que... Então, a gente fez um parcelamento, né? Que cabia no nosso bolso lá, né? Aham. O condomínio lá, ele é um condomínio, né, saudável. E a gente tem um fluxo de caixa, assim, legal, assim, positivo, né? E com a condição também que a Veguard nos ofereceu, pelo parcelamento mais alongado, foi possível conseguir a modernização sem necessidade de taxa extra com os moradores. Foi parcelamento pela própria Veguard. Pela própria Veguard, né? Então, assim, foi assim, bem tranquilo, né? Porque da própria reunião de condomínio, né? Quando a gente fala em taxa extra, né? Alguns moradores já até arrepiam, né? A gente entende, né? Todo mundo, ninguém quer despender. Tem que evitar o máximo. junto. Né? E a gente também arrepia, né? Eu, como sou síndico Rola uma e morador, rebelião ali. síndico e morador, também respinga em mim, né? Mas foi bem tranquilo pela condição que ofereceu, não tinha nem dúvida em relação à concorrência de optar pela Veguard, né? Que legal. E Leonardo, conta pra gente, assim, quais são os diferenciais, né? O que diferencia a Veguard Elevadores das demais? Eu Conta acho pra que gente. é o que a Andréia e o Gustavo mencionou Falaram, mesmo. É a proximidade, tá ali dando atenção, que hoje, infelizmente, está cada dia pior. As empresas estão cada vez mais distantes dos clientes e o nosso diferencial está sendo isso. A gente cada vez mais lá dentro do condomínio, dando atenção, tentando escutar um pouquinho mais a dor do condomínio e tentando sanar isso daí o mais breve possível. Que legal. E qual que é o principal desafio técnico, assim, que tem hoje na parte de manutenção e modernização? O desafio maior hoje, na verdade, na manutenção, é a questão de vencer a desconfiança. Muitos síndicos ainda têm essa crença que ainda está somente as multinacionais que conseguem atender os equipamentos dela. Entendi. E hoje, temos 2 provas aqui hoje que isso é um mito, que realmente a gente consegue atender e dar uma sequência na manutenção com qualidade sem a necessidade de ter a intervenção dessas outras empresas. Entendi. Basicamente, então, é igual o carro, né? Vamos supor, você tem um carro que aí o pneu vem da China, o motor vem da Alemanha e etc. E né, a pessoa, a montadora, ela faz essa concepção, né, do elevador, da fabricação, mas as peças consegue trocar, consegue... Tem fornecedores para todas essas peças normalmente.
Legal. E essa pauta de modernização é uma das que eu tenho mais dúvida, assim, porque eu já vi muito dessa parte estética, né? Mas a gente vê também questão de ganho de eficiência, diminuição de parada, redução de troca de peça. Eu já vi também de economia de energia. Sim. Né? Diz que gasta menos. Como que é isso? Com a modernização, a gente consegue diminuir a energia de um condomínio convencional que trabalha com equipamentos mais antigos em até 40%. Até a própria fornecedora do quadro de comando já gera essa eficiência. Ela dá essa garantia de energia utilizada 40%. com o equipamento. Entendi. Então, isso é um ganho muito bom para o condomínio. E necessariamente, não é somente isso, né? Você tem a qualidade do transporte, conforto, né? Frenagem, segurança, que é o isso, principal de todos, que a gente consegue ter um controle muito maior. Inclusive, até foi um dos motivos que a gente alinhou bastante com o Gustavo, foi essa mudança da norma que teve agora em 2024. Teve uma mudança de uma norma muito antiga, se eu não me engano, de 1999, que ela foi atualizada agora, e a norma 16858, e que ela precisa de ter alguns itens de segurança. Então, os equipamentos que veio a partir de agosto já precisa vir com essas mudanças da norma. Isso é importante, né? Para evitar acidente, Tem um caso de elevador, que é um caso legal. Nos Estados Unidos, né? Teve um boom lá em Nova York de 1900 e bolinha de elevador, né? E lá eles construíram uns prédios muito grandes, assim, prédio de 30 andares, 40 andares, etc. E aí o pessoal tinha a percepção de que o elevador estava demorando muito. E aí o elevador demorava muito e alguns outros elevadores, eram os mesmos elevadores, mesma máquina, velocidade e tal, outros elevadores não demoravam assim, não tinha reclamação. Aí o pessoal foi investigando. Sabe qual que era a diferença de um elevador para o outro? E que o pessoal achava que estava demorando demais? O espelho. Porque a pessoa, quando ela está no elevador com espelho, ela olha, faz maquiagem, né? Repara alguma coisa ali e tal, e o tempo passava mais rápido. Engraçado nisso. Eu vi isso num livro em 1950, 60, quando teve aquele boom. Mas legal, assim. E voltando para essa parte do planejamento da modernização. A modernização que ela tem, né, toda essa parte de infraestrutura também, né, a parte de mecânica e a parte estética. Em quanto tempo que é feita uma modernização dessa? Qual que é o tempo que gasta para fazer? A gente precisa de um tempo de levantamento das peças, né? Uhum. Então, hoje está em torno de 6 meses para a gente poder estar coletando todas essas peças para poder estar fazendo essa adequação do elevador. E depois a gente pede mais aproximadamente 1 mês para poder estar fazendo as atualizações já diretamente no elevador. Então, em torno de 7 meses é o período da modernização. E tem uma consultoria por parte, né, do engenheiro, no caso você, para definir o que tem que trocar ali? Porque muitas vezes, por exemplo, o que me incomoda é a parte estética, né? Eu não vejo o que está ali atrás. Às vezes barulho, né? Alguma coisa assim, um solavanco e tal. Mas o que me incomoda é essa parte estética. Mas aí você chega lá e presta essa consultoria? Foi assim com o processo com o Gustavo também? Que o Gustavo está aí para comprovar também, que a gente teve várias conversas para a gente chegar no objetivo final, principalmente não somente estética, né? Mas também do produto como um todo, de forma que a gente consiga atender o condomínio do jeito que ele precisa. Hoje o Gustavo, quando a gente finalizar o equipamento dele, a gente vai ter um equipamento totalmente atualizado. É, mas zero. Aí sobe lá em cima, vê questão de máquina, Tudo novo. Que legal. Eu tenho até uma passagem com até um zelador do condomínio, que é um zelador antigo, né? Que é desde quase há mais de 15 anos, né? Que ele falou comigo assim, já tinha experiência com várias outras empresas antes, ele falou assim, poxa, Gustavo, agora eu vejo a diferença, né? Os outros chegavam aqui, passavam o olho rapidinho, o problema é esse. Mandava o recado para você lá, trocava a peça, mandava o orçamento, trocava a peça, na hora que voltava já dava o mesmo problema de novo. O pessoal da Veguard veio aqui, o pessoal passou não sei quantas horas aqui, inspecionando o elevador, testando, sendo que os outros chegavam aqui com 10 minutos e falavam que já sabia o problema, né? E eu não sou engenheiro mecânico, sou engenheiro civil, até estou cursando engenharia mecânica hoje, mas assim, a gente vê a diferença, né? Quando a pessoa é um equipamento, né? Você tem que fazer uma série de testes para você conseguir detectar, e muitas vezes esses testes não é no mesmo dia, são vários dias, né, Léo?
Então, assim, e ele falou assim, observei isso, eu tô achando, assim, você vê a diferença, né, da prestação. Ele quer resolver o seu problema, né? Não quer tapar um buraco, né? Muitas das vezes a gente pega o equipamento e o equipamento, quando está recentemente na nossa mão, a gente não tem o histórico do condomínio. Então, a gente precisa criar esse histórico. Quando o equipamento vem com qualidade, a gente só faz o teste e pronto, dá sequência ali. Mas quando ele tem um histórico de defeito, a gente precisa estar ali analisando todos os dias, de forma que a gente consiga ter esse histórico em mãos e começar a atacar em cima dos problemas que vem aparecendo. Isso é legal porque, assim, a solução mais fácil que a pessoa pode dar é, vou trocar. Exato. Né? Só que, pô, e é caro, são caros esses E equipamentos, é o que acontece, assim. né? E é o que acontece. A empresa propõe e ela já propõe te mandando o orçamento. Então, é 6 mil, uma peça simples, 3 de 2 mil. Né? Quando a Veguard entrou para o Vila Vitória, foi uma série de peças que a gente teve que trocar, porque era falado que era trocado e não eram trocados. Muita coisa já estava a ponto de estragar e dar um colapso, e a gente tinha aquele tanto de pagamento. Tudo um custo muito alto. E assim, tem uma política que a gente discorda muito assim, do mercado, que geralmente essas empresas elas pagam a comissão para o técnico para trocar peça. Então, ou seja, o técnico ele vai lá querendo caçar peça para trocar. Então, assim, isso é uma coisa que não faz sentido, né? E eu conheci a Veguard, da parte de elevadores, foi num momento também que a gente teve um problema lá com relação ao inversor de frequência, uma placa que queimou, né? Teve um problema de vazamento no prédio e queimou a placa, né? E aí, o pessoal chegou lá, o pessoal da antiga prestadora ofereceu uma porrada de peça para trocar e tal, e os valores eu achei exorbitante. E aí foi no momento que até eu chamei o pessoal da Veguard, o Léo esteve lá, fez a inspeção, fez um orçamento sem compromisso, falou, orçamento, obviamente, teria que, na sequência, né, ter um contrato de manutenção, né, que a manutenção já era da outra empresa, naquele momento era da outra empresa. E aí, cara, o orçamento que ele me mandou, eu vi a seriedade, porque o orçamento das grandes, até a própria que já estava fazendo, eram valores exorbitantes, enquanto que o da Veguard era um valor bem mais em conta, né? Que era o preço de mercado justo, né? E aí você vê, é questão de vender peça, né? Vender peça. E aí você vê a diferença, né? E aí, falando sobre essa parte de elevador também, você tem uma política diferente para elevador de grande porte, pequeno porte, aquele de acessibilidade também, plataforma? Como é que faz? Cada um tem uma norma diferente, né? Hoje em dia a gente tem transporte vertical, a gente tem, além de manutenção de elevadores convencionais, que é de passageiro, temos de plataforma que é PCD, inclusive a Andrea tem alguns lá no bloco dela também, e também de monta-carga. De carga também. Que muitas das vezes nem é levado em consideração. Tem muitos locais que nem manutenção tem. Entendi. É verdade. E é regulamentado, eles têm que ter manutenção. Precisa ter. Normal. Sim. RT, eu conheci alguns condomínios já que vieram procurar a empresa porque teve acidente com eles. Entendi. Não dá manutenção, não o pessoal acha, não usa, não dá manutenção, quando vai usar, dá problema. Isso aí. Entendi. E além dessa parte, né, de troca de peça, que a gente falou que é uma dor muito grande, tem também o tempo de atendimento, né? Como que a Veguard lida com isso hoje? Questão de plantão, fora do horário, emergência? Como que funciona essa estruturação, né, por trás para atender o pessoal? A Lei de Belo Horizonte exige que tenha técnico plantonista 24 horas por dia. Então, isso, independente se é Belo Horizonte ou região metropolitana, a gente atende essa norma. Mesmo que, por exemplo, Vespasiano, Lagoa Santa não tenha essa norma, essa lei de exigência, a gente atende da mesma forma e mantém o contrato padrão. Independente se é Belo Horizonte, se é qualquer outra cidade metropolitana, a gente tem o mesmo contrato. Porque a gente para a gente não ter essa diferença de atendimento também. Entendi. Então, o atendimento é 24 horas, manutenção de elevadores preventiva é no horário comercial, de 8 às 18. E o horário de manutenção corretiva, a gente tem até um certo horário para poder fazer esse atendimento. Tá. A gente pensa nisso mais com a intenção de evitar acidentes, né? Evitar ruídos dentro do condomínio e também acidentes com o próprio funcionário, porque chega um ponto que pode, por causa do horário, visualização pior, então a gente prefere jogar para outro dia no primeiro horário para poder estar fazendo esse atendimento. São 3 classes, então. Tem a manutenção preventiva normal, né? Que é que faz todo mês.
a corretiva, que é quando alguma coisa está com problema, e tem a emergencial, né? Que é, no caso, o passageiro preso. Ah, tá. Entendi. E como é que tem sido a experiência de vocês com relação a esse tempo de primeiro atendimento ali? Tá legal? Tem tido algum... Não, o tempo de primeiro atendimento tá sendo, assim, rápido. A gente consegue até entrar em contato e assim, o atendimento dessa ligação é até rápido. A gente recebe um feedback, já vão encaminhar em tanto tempo aí, em até tantos minutos, devem estar chegando aí no condomínio e chegam no que eles, né, até informaram, né, no primeiro contato. E, então, assim, com relação a isso, 100%, assim, zero problemas. Da minha parte também é a mesma coisa. Eu já até fui surpreendido uma vez, porque eu estava com um problema no elevador, o pessoal reclamando muito, precisava mudar, resolver algumas coisas, e o elevador parou. Eu chamei diretamente com o Leonardo, e ele encaminhou um técnico. Então, acho que a organização deles, né, o técnico que atende lá, e aí eu fui e chamei ele depois de alguns minutos do zap. Léo, socorro, né? O elevador, não pode ficar parado. Ele, mas o técnico me informou que ele tá lá. Falei, como assim? E realmente, ele tava me falando que o técnico tava lá e o porteiro me mandando a mensagem para avisar que o técnico estava lá. Que legal. Então, assim, acho que a organização da empresa nesse atendimento com relação a Belo Horizonte, Vespasiano, outras cidades, acho que o Leonardo, ele conseguiu fazer isso. Vespasiano. Vespasiano, acho que ele conseguiu ainda, fazer isso. Isso, longe. Mas eles me atendem. Que legal. Me atende. Na praia ele me atende, tá? Você liga pra ele? Na praia, tô na praia de férias, família. Isso é bom. E tem uma central 24 horas para receber o chamado? Temos a central 24 horas lá, que é a mesma central da portaria virtual, né? Que a gente também tem uma parceria com a portaria virtual. E 24 horas também. Que legal. E aí a gente falou da questão, né, da preventiva mensal ali que tem que ter, e tem também a RT, não é? Que é anual. Que aí tem que renovar todo ano, renova essa RT também. Isso, normalmente a RT, na verdade, Você pode é o ser responsável técnico. Eu sou o engenheiro responsável. A RT pode ser feita até para 3 anos, para não ter essa renovação anualmente. Ele paga uma taxa um pouquinho maior, mas em compensação não tem essa redundância todo ano. Então, além da RT, ainda tem em Belo Horizonte, que exige essa documentação, ainda tem outros tipos de documentação. Por exemplo, temos o livro de ocorrência, que é a lei de Belo Horizonte que exige também, a RT, e também tem a RIA. A RIA é o relatório de expensão anual. Isso anualmente a gente precisa, o engenheiro vai lá, realiza essa expensão do elevador, não somente geralmente é feita inclusive até com o técnico, para o técnico visualizar o que está acontecendo ali, e necessariamente é uma boa oportunidade para gerar o treinamento do técnico também, que aí é uma oportunidade para ele, a gente passar um pouco mais de informação para ele. Então, necessariamente, são esses 3 documentos e... A RIA, a RT, qualquer outra? RIA, RT... E o livro de ocorrência. E o livro de ocorrência. O Belo Horizonte é a única que existe. As demais regiões... É um livro mesmo, é um caderno. É como se fosse uma ata onde que você informa ali, né? O que foi feito nas manutenções preventiva e corretiva quando há necessidade. Que legal. E há uma cobrança, né? No meu caso, por exemplo, que tive muito problema com oscilação de luz e ainda tem. Então, pode acontecer do equipamento parar por conta, né, que não aguentou a oscilação. E aí, as seguradoras, elas cobram a RIA da gente, cobra para renovar o seguro, RT. Tá. Porque, ou seja, né, se não estiver fazendo a inspeção ali, ela pode não querer pagar, muito chamado por danos da natureza, né? Então, eles cobram porque atesta que o elevador está passando pela manutenção, que está com a documentação em dia. Então, eles cobram. Nossa, é super importante, então. Mais um fator, assim, para não deixar de lado essa questão. E, além disso, ainda tem mais outra apólice de seguro, que é o seguro responsabilidade civil. São poucas empresas hoje que a gente vê que a gente consegue perceber que não tem essa... Na verdade, poucas empresas têm esse tipo de seguradora. A responsabilidade civil é um seguro não somente para a empresa, mas também para o próprio condomínio. Que legal. E quando vai fazer, vamos supor, fechou um contrato de manutenção novo ali, aí você vai lá e faz um laudo, porque você tem que, né, antes de você colocar seu adesivo lá, né, com a RT, com seu nome, seu CREA, você tem que fazer um laudo bem forte ali, né? O condomínio ele tem que deixar tudo
por mais que você vá corrigir ali ao longo dos meses, etc, o que vai aparecendo, mas para assumir tem que passar por um crivo seu ali, né? É uma vistoria bem completa, que é ali que a gente consegue ver a real situação do equipamento. Então ali a gente consegue gerar um laudo, consegue passar para o condomínio, é como se fosse um serviço de consultoria mesmo. A gente passa para o condomínio como que está a situação do condomínio, referente aos elevadores, e aí a gente consegue trabalhar mais pontualmente. Entendi. Pessoal, muito legal, hein? Muito. Muito bom mesmo. Passa rápido, né? Passa rápido. Queria agradecer demais a participação do Gustavo, da André e do Léo. Muito legal. Esse é um tema que, né? Não todo condomínio tem elevador, mas a grande maioria, né? E é uma dor, assim, a gente vê bastante problemas recorrentes, né? De diversas esferas com relação ao elevador. Tem essa parte normativa também que é muito forte, né? Então, queria agradecer demais a participação de vocês. E, Léo, assim, quem quiser contratar a VGuard Elevador, qual que é o site, para quem que liga, quem que fala? Vocês podem estar entrando em contato com o vguardelevador.com.br e também pode ligar para o 0800 038 4565. Lá você consegue estar entrando em contato diretamente com o nosso comercial lá. Pessoal, então, sim, muito obrigado mesmo. Mais um episódio com sucesso lá do condomínio. Então, aqui, quem sabe nos próximos tempos, principalmente eu sei que é síndica profissional, né? Pra gente falar sobre diversos assuntos aí relacionados ao elevador. O Gustavo também participou muito bem. Muito obrigado, agradecemos demais. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço para todo mundo. Obrigado novamente. Obrigado. Valeu.